Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 211 aqui do podcast Maré Sonora. Eu sou Marina Guedes, gravo hoje aqui de Florianópolis, em Santa Catarina, no Brasil. Estou quase embarcando para uma nova viagem de veleiro pela Patagônia, mas dei uma paradinha aqui no Brasil e vou conversar com um pesquisador português que vive na Noruega. Pedro Duarte, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado. Sabe que a gente aqui já fez episódio com pessoas dos Estados Unidos, da África do Sul, da Inglaterra, e é a primeira vez que eu converso com uma pessoa de Portugal. Pedro, eu achei muito legal. Quando eu ouvi falar sobre o seu nome, eu pensei que você fosse brasileiro, e aí eu falei, não, ele é português de Portugal, que legal. Eu achei muito legal. Como é que você foi parar aí na Noruega? Conta um pouquinho da sua trajetória, Pedro, por favor. Portanto, eu vim para a Noruega em 2013. Vai fazer agora 12 anos, em abril, precisamente. Portanto, trabalhava em Portugal, no Porto. Era professor numa universidade do Porto, uma universidade privada, e depois, por motivos, se calhar não importa agora estar a desenvolver muito, porque tem mais que ver com a minha vida pessoal, decidi procurar outra alternativa profissional e concorri para uma posição aqui no Instituto Polar da Noruega e tive a sorte de ser escolhido. Pronto, e é aqui que tenho trabalhado desde então. Mais concretamente em Tromsø, onde eu estou, portanto, que é uma cidade que fica a cerca de 300 km a norte do Círculo Polar Ártico. E, portanto, é o sítio onde ficam as principais instalações do Instituto Polar da Noruega, a sede, por assim dizer, que é um instituto estatal. Começou por existir em Oslo, mas há uns anos atrás, muito antes de eu vir para cá, o governo da Noruega decidiu transferi-lo para o Grande Norte, digamos assim, e aqui estamos em Tromsø. Instituto Polar da Noruega, é o nome da instituição? Fala de novo, por favor, Pedro, o nome. O nome do instituto? Isso. É Instituto Polar da Noruega. Traduzido para português, diretamente é o que dá mesmo. Em inglês costumam dizer Norwegian Polar Institute. E a norueguês é Norsk Polar Institute. É parecido. Como é que é o seu norueguês? Já está fluente? Você fala o idioma aí da Noruega ou você se vira só em inglês? Devia ser melhor, mas consigo falar, sim. Já há muitos anos que consigo falar, mas continuo a ter alguma dificuldade em perceber os noruegueses quando eles falam depressa. Tenho alguma dificuldade em perceber. Mas eu também sou um bocado surdo, mas isso não ajuda muito a aprender uma língua. Mas gosto bastante de falar norueguês, quer dizer, acho que é importante quando nós emigramos para outro país, não é? Tentarmos aprender a língua, porque é um sinal de, digamos, de boa vontade da nossa parte para assimilar um bocadinho da cultura em que nos vamos inserir e, portanto, eu tenho feito um esforço. E, além do mais, aqui no Instituto, espero mesmo que os funcionários que têm um contrato permanente que aprendam norueguês. Pedro, sabe que aqui no Brasil, desde a semana passada, a temperatura média está sendo acima de 30 graus Celsius, né? A gente chegou a 35 aí no final da semana passada. Como é que está o inverno aí em Tromsø esse ano? Este ano está um inverno aqui muito estranho, porque Tromsø, embora seja situado a 69 graus de latitude norte, portanto, pela latitude somente, esperaríamos uma cidade, uma região muito mais fria do que aquilo que é. Não é tão frio como se pode imaginar, embora a temperatura média no inverno seja negativa, inclusive a média das máximas é negativa, mas este inverno tem havido muitos dias com temperaturas positivas e estranhamente positivas, porque aqui normalmente quando a temperatura sobe acima de zero, normalmente fica tipo 1, 2 ou lá 3 graus positivos. Mas este ano
desde meados de janeiro até agora, já houve 2 ocasiões em que a temperatura chegou aos 7, 8 graus. E agora, no final desta semana, ao que tudo indica, vai acontecer outra vez isso. É uma coisa que eu não me lembro de ter... enfim, se calhar já aconteceu antes, mas desde que eu aqui estou, não me lembro de ter assistido a períodos tão quentes, digamos assim, no inverno, não é? É muito chato porque aqui há muita neve e quando vêm essas temperaturas a neve começa a derreter, portanto, quando a neve está a derreter fica tudo muito perigoso, muito escorregadio e depois fica tudo muito... Há muita lama que se acumula também. É um bocado como viver a primavera várias vezes, não é? Mas não é uma primavera, evidentemente, mas é a fase mais chata da vida aqui, é quando a neve começa a derreter, porque realmente é muito desagradável sob todos os sentidos. E depois chove também, às vezes. Não é? Toda a gente aqui prefere o frio no inverno do que este tempo assim esquisito, digamos assim. Não é? Uma vez eu vi sobre um sistema de aquecimento que tem em Tromsø, que as ruas têm um aquecimento embaixo, né, do solo, assim, que para justamente... Como é que funciona isso, Pedro? Eu não sei, realmente algumas têm, ainda hoje estava a reparar nisso, porque às vezes a temperatura está bem negativa e nós vemos que há água em certas ruas, mas não são muitas, mas algumas têm no centro. Eu imagino que sejam tubos de água quente que ali passam, não é, por baixo do passeio, e creio que a razão, que me parece, é simplesmente para evitar acidentes, não é? Que as pessoas caiam, porque efetivamente há aqui muita gente que se magoa no inverno. Tanto que as pessoas têm o hábito no inverno, muita gente, as pessoas mais cuidadosas usam bicos nos sapatos, porque realmente é perigoso. Uma pessoa pode magoar-se muito a sério, especialmente nas alturas em que a temperatura sobe um bocado e a neve começa a derreter. A neve derrete à superfície, a água infiltra-se através da neve e, à medida que se vai infiltrando, vai congelando. Então forma-se gelo por baixo da neve que está a derreter. Às tantas já não há neve, mas há um gelo. E depois há água da última neve que derreteu, não é? Que fica, digamos, por cima do gelo. Isso é a pior mistura que há. Gelo com água em cima é diabólico. É preciso ter muito cuidado mesmo. Portanto, por isso eu creio que eles puseram, enfim, decidiram aquecer algumas ruas para, se calhar, evitar acidentes em alguns sítios onde as pessoas passam mais e tal. Nunca dei assim muita atenção a isso, mas já reparei que sim. E até conheço, sei quais são os sítios onde isso acontece, alguns dos sítios pelo menos, mas não é na cidade toda. Não. E Pedro, eu gostaria de te pedir para que você falasse da pesquisa que você desenvolve no Ártico, né? No foco das suas pesquisas, explicasse para o público não especializado, né? A gente tem aqui no podcast pessoas que gostam de mar, que gostam dos oceanos. O Maré Sonora é um podcast de histórias inspiradoras que tem alguma relação com o oceano. Então, você é especialista, conta um pouquinho da sua área e dos seus projetos, em que você geralmente estuda aí no Ártico. Ora bem, se calhar posso começar por dar uma ideia só do Instituto, para terem uma ideia assim mais geral, e depois posso falar mais especificamente. O Instituto Polar da Noruega está diretamente sob o Ministério do Ambiente e do Clima. Eles aqui chamam Diretorado, traduzido diretamente para português, do Ambiente e do Clima, e são eles basicamente que pagam o orçamento do Instituto, não é? E, portanto, nós trabalhamos para eles, digamos assim. Eles são, vá lá, quem está imediatamente acima de nós, entre nós e o governo, propriamente dito. E o Instituto Polar da Noruega tem uma história muito interessante, já tem mais de 100 anos de existência, foi criado nos anos 20 do século passado. E tanto quanto eu entendo, na altura, a Noruega moderna tinha nascido há pouco tempo, digamos assim, tinha se tornado há pouco tempo completamente independente do reino da Suécia, e eles estavam, eu penso, um bocado preocupados em pesquisar as regiões polares, sobretudo o Ártico, para também poderem reclamar alguns recursos, algum território para eles, porque não tinham mais pontos de expandir. Quer dizer, eu penso que houve algum interesse deles mais geográfico, não é? Sobre o Ártico e depois sobre a Antártida também, não é? E depois também a cultura deles sempre foi virada para estas regiões extremas, não é? Talvez pela zona em que fica a Noruega e também porque quando tiveram capacidade para explorar, não é?
já uma grande parte do mundo estava tomado pelas grandes potências e, portanto, eles não tinham muito para onde se virar, digamos assim. É claro que ao longo dos anos as coisas mudaram completamente e hoje em dia o Instituto, a sua principal função é fornecer aconselhamento ao governo norueguês em tudo o que tem a ver com matérias de natureza polar, no Ártico e na Antártida. Portanto, aqui há colegas meus que trabalham fundamentalmente na Antártida. Ainda agora, há poucos dias, chegaram de uma missão, porque tiveram que aproveitar o inverno austral, o verão austral, e outras pessoas trabalham só no Ártico. Tanto num caso como no outro, o enfoque do Instituto é bastante multidisciplinar. E basicamente, o que é que se estuda aqui? Aqui há uma mistura de pessoas. É uma coisa engraçada porque é um instituto relativamente pequeno. Nós temos cerca, acho que são 150 funcionários aqui em Tromsø. Portanto, não é um instituto muito grande. Mas tem pessoas a trabalhar nas mais diversas áreas, o que torna muito fácil interagir com colegas que podem complementar aquilo que nós não sabemos, não é? Porque é um meio pequeno em que há muita gente. Há pessoas a trabalhar em especialidades diferentes. Eu vou tentar enumerar assim de uma forma simples. Há glaciologistas que, como o próprio nome indica, estão focados no estudo dos glaciares, que é uma coisa muito importante em ambos os hemisférios, nas regiões polares, sobretudo, não é? Porque, principalmente no Ártico, tem havido um recuo muito grande dos glaciares, muito grande mesmo. E o Instituto tem documentado esse recuo ao longo dos anos. E é preciso ter em presente que os glaciares têm uma influência muito grande no meio marinho. E, portanto, uma das áreas de estudo nossa é precisamente tentar compreender de que modo é que os glaciares influenciam o meio marinho e de que modo é que, recuando como estão a recuar, essa influência vai ser alterada e que consequências é que isso vai ter. Sobre isso há muita coisa a dizer. Podemos aprofundar mais à frente, se assim o desejar. Portanto, neste caso estamos a falar de trabalho relacionado com o mar, mas focado em zonas costeiras. Mas nós também fazemos trabalhos no oceano profundo. E há um grande enfoque, não só no oceano, mas no gelo que cobre o oceano. Porque nas regiões polares, uma grande diferença que os oceanos têm em relação a todos os outros no mundo é terem esta nova coisa, digamos, essa característica muito peculiar de terem gelo sazonalmente ou não. Na Antártida, uma grande parte, a grandíssima parte do gelo marinho que resulta da congelação da água do mar, não é, à superfície, é sazonal, quer dizer, quase todo ele desaparece durante o verão. No Ártico, não. No Ártico, no verão, continua a haver uma área muito grande, estamos a falar de milhões de quilómetros quadrados, coberta de gelo. E o gelo tem uma importância brutal no clima. Portanto, é por isso que as regiões polares são tão importantes para o resto do mundo, não é? E a importância tem que ver com o facto de, sobre o gelo, a precipitação que cai é sob a forma de neve, não é? A neve acumula-se no gelo marinho, portanto, o gelo marinho é como se fossem jangadas, não é? Que flutuam em cima das quais há neve. Ora bem, a neve, como toda a gente sabe, é branca e reflete muito bem a luz solar. Isso significa que estas áreas do planeta, não só nas regiões polares, nas montanhas também, que têm neve, são zonas que refletem de volta para o espaço uma grande parte, a maior parte da radiação solar que recebem e, portanto, com isso evitam, digamos assim, que a Terra se torne mais quente. Portanto, estudar o gelo marinho e a forma como ele tem evoluído é muito importante para nós percebermos como é que o clima vai mudar. E a verdade é que no Ártico o gelo marinho tem recuado de uma forma dramática e cada vez é mais fino. Portanto, há pessoas que tentam prever qual é que vai ser o primeiro verão em que o gelo vai desaparecer completamente do Ártico para só voltar a reaparecer no inverno. Há pessoas que defendem que deverá ser por volta de meados deste século. A ver, vamos. Mas seja como for, vai ter uma influência muito grande no clima, vai reforçar o aquecimento global, porque quando estas superfícies brancas se reduzirem, a Terra absorve mais calor. Como absorve mais calor,
derrete mais o gelo. Estas superfícies brancas reduzem-se ainda mais. Então ainda absorve mais calor. Portanto, há aqui uma retroação positiva que é muito preocupante. E depois, isto tem impactos no oceano, nomeadamente na vida. Uma coisa que tem acontecido e que agora as pessoas podem julgar se é uma coisa positiva ou negativa, isso aí tem muito para discutir, é que, à medida que o gelo marinho vai recuando, a luz solar entra no oceano e há mais radiação solar disponível para ser usada pelo plâncton vegetal, o chamado fitoplâncton, plâncton vegetal, não é? que produz, no mínimo, metade do oxigênio que nós respiramos. Ora bem, se há mais luz, a produção destes organismos aumenta. E isso é uma coisa que tem vindo a acontecer no Ártico, que está mais ou menos documentado, é um aumento da produção. Nós chamamos de produção primária, o crescimento do plâncton vegetal, chamamos a isto de produção primária, que é a base de todas as cadeias alimentares. E tem um efeito no clima que pode ser para nós bom, porque quanto mais eles crescem, estas microalgas crescem, mais dióxido de carbono capturam e, portanto, ajudam, digamos, a abrandar um bocadinho o aquecimento, em particular a componente que é da responsabilidade do homem, não é? Portanto, estes aspectos que eu acabei mais ou menos de referir são focos muito importantes do nosso trabalho. Nós tentamos perceber, quantificar estes fenómenos, ter uma ideia daquilo que se está a passar e do que é que, em princípio, irá acontecer nos próximos anos. Não é? Portanto, também temos pessoas que trabalham só em ecossistemas terrestres, por exemplo, em Svalbard, no arquipélago de Svalbard. Há colegas meus que estudam as raposas do Ártico, que estudam as renas de Svalbard, por exemplo, porque têm importância do ponto de vista de conservação e são organismos que também eles estão a sofrer, direta ou indiretamente, com os efeitos do aquecimento. Há colegas meus que, por exemplo, têm estudado, agora voltando ao mar e ao gelo marinho, têm estudado muito organismos que dependem fundamentalmente do gelo marinho, como sejam, por exemplo, os ursos polares, e que têm a vida cada vez mais difícil à medida que o gelo marinho recua, não é? E, portanto, enfim, isto dá assim, um panorama muito geral dos sistemas que são tratados aqui, não é? Por pessoas que podem ser glaciologistas, oceanógrafos físicos, oceanógrafos biológicos, geólogos e por aí fora. Pedro, eu vou aproveitar o que você falou há pouco sobre os glaciares, né? Em português, no Brasil a gente usa a palavra também geleira, que eu achei muito legal que você me disse que geleira no português de Portugal está mais relacionado àquele pacotinho com gelo com as bebidas, né? Uma geleira, você tem mais a ver com isso. Eu gostaria de te ouvir, então, sobre essa história de que 2025 a ONU, a Organização das Nações Unidas, está levantando aí a história do Ano Internacional das Geleiras, essas ações de conscientização para essa importância dos glaciares, das geleiras. Eu queria te pedir para falar disso um pouquinho, sobre essa relevância da United Nations criar esse tema, né? Levantar esse assunto globalmente. Tem havido nos últimos anos esse tipo de iniciativas em que escolhem um ano e decidem nomeá-lo o ano do Ártico ou o ano disto ou daquilo para incentivar um bocado mais. Eu penso que a ideia destas coisas é fundamentalmente alertar a opinião pública e os políticos para os problemas que existem e também estimular a comunidade científica a realizar sínteses importantes, não é? A tentar, digamos, chegar a um ponto em que efetivamente fazem uma declaração mais relevante sobre o problema, apresentando dados mais concretos. Porque as pessoas, quer dizer, vão acumulando informação ao longo de anos, não é? Cada uma no seu cantinho, por assim dizer. Mas a dado momento é preciso fazer um esforço de síntese, não é? E eu penso que estas iniciativas ajudam um pouco a isso. Embora eu confesse que na parte dos glaciares não é bem a minha parte, mas porque eu trabalho na parte marinha,
mas normalmente a abordagem pretende atingir esses objetivos, portanto, chamar a atenção do público, dos decisores políticos e também estimular a comunidade científica a avançar no conhecimento, fazendo sínteses, trabalhando em colaboração, etc. Normalmente há muitas iniciativas, inclusivamente de campanhas de amostragem mais intensas, que se fazem nesses anos, com objetivos que são definidos pelas pessoas envolvidas, não é? Para se tentar progredir mais rapidamente, não é? No conhecimento. Porque nós aqui, em ciência, como se sabe, não é? Muitas vezes é um trabalho um bocado frustrante, não é? Nós, para dar um passo para a frente, às vezes temos que dar muitos passos para trás, não é? E, portanto, o progresso é muito mais lento do que aquilo que nós gostaríamos. Por muito que nós trabalhemos, é um trabalho que, em muitas ocasiões, é mais propício à frustração do que à alegria, porque realmente, para se conseguir avançar de forma significativa no conhecimento, é preciso fazer um esforço enorme, normalmente. Não é? Pedro, você trabalha em campo, você já fez, imagino, vários trabalhos em campo, enfrentando aí temperaturas muito baixas, muito vento. Eu gostaria de te pedir para compartilhar como é que é feito a sua pesquisa em campo, assim, quando você vai para Svalbard ou quando você vai para alguma outra região no Ártico, porque muita gente, acho que quando ouve os desafios de se fazer ciência, entende melhor, né? Humaniza aquele trabalho, entende um pouquinho e acho que a ideia realmente essa, é aproximar, né? Porque a gente fica aquela comunidade científica muito, muito específica, muito técnica. Então, aqui no podcast, eu sempre gosto de pedir aos convidados pesquisadores que fazem ciência para compartilhar os desafios no seu trabalho de campo. Eu faço, já agora, só para explicar rapidamente aquilo que eu faço, para ajudar um bocado a responder ao que me pergunta. Eu sou, a minha área é a biologia marinha, mas ao longo dos anos eu interessei-me cada vez mais pela parte física do oceano e do gelo também. E, portanto, e também, por outro lado, ganhei alguma experiência a trabalhar com modelos matemáticos. E é com isso que eu tenho trabalhado, sobretudo. O que não quer dizer que não tenha participado e não participo em trabalho de campo, também participo. E já vou falar sobre isso. Mas a maior parte do tempo eu passo em frente a um computador, na verdade. O trabalho, aliás, isso não é verdade só para mim, é verdade também para quem faz trabalho, para quem está mais, digamos, orientado para o trabalho experimental e para o trabalho de campo. A maior parte do tempo as pessoas não o passam ao ar livre a fazer colheitas, até porque o trabalho de campo no Ártico e na Antártida é extremamente caro, mas muito, muito caro mesmo. E, portanto, nós normalmente, para conseguirmos fazer trabalho de campo, temos que ter financiamentos muito avultados para conseguirmos usar navios oceanográficos, helicópteros, enfim, aquilo que for. Eu já usei tudo isso, não é? Já andei de helicópteros, já andei em todo o tipo de barcos e portanto, mas isso custa muito dinheiro, não é? Porque é preciso deslocar-nos para locais remotos, é preciso usar equipamento extremamente caro, os gastos com combustível são brutais, a logística é complicadíssima. O perigo é muito grande também, não é? Porque uma pessoa está sujeita a temperaturas muito baixas e no Ártico há uma situação que é sempre muito perigosa, especialmente quando se trabalha no gelo marinho, que é a presença dos ursos polares, não é? É muito frequente nós encontrarmos ursos e os ursos polares são potencialmente muito, muito perigosos mesmo, porque eles precisam de comer muito para sobreviver ao inverno. E normalmente, claro que andam atrás do alimento natural deles, que são as focas, mas um urso esfomeado, se encontrar uma pessoa, pode ser um caso muito sério. Não é um animal que reaja para defender o território. Basicamente, o que ele faz precisa de se alimentar e, portanto, qualquer ataque que faça para se alimentar. Mas isto só para dizer que as questões de segurança em trabalho de campo no Ártico são brutais, não é? Nós temos que estar muito bem preparados para tudo e mais alguma coisa. E, portanto,
Não sei se estou a responder mais ou menos àquilo que perguntou, se já me estou a desviar. Se eu me estiver a desviar, digam-me, porque às vezes posso ter perdido. Mas, portanto, isso só para dar assim uma ideia de que realmente o trabalho acontece de forma pontual e muito intensa quando nós vamos para o mar. No meu caso é para o mar, não é? Há colegas meus que vão para os glaciares, mas quando vamos, nós trabalhamos desalmadamente, porque, sendo os custos tão elevados, temos que tirar o melhor proveito possível do tempo que temos para estar a trabalhar. E podemos estar várias semanas no Ártico a fazer colheitas no mar, no gelo, porque é preciso não esquecer que quando nós viajamos para o Ártico de barco, temos que ir num quebra-gelos e como nós estudamos o oceano e o gelo, portanto, nós recolhemos amostras da água do mar com aparelhos que temos a bordo dos navios, não é? Que podem recolher água até milhares de metros de profundidade. Nós normalmente trabalhamos entre a superfície e cerca de 4.000 metros de profundidade e recolhemos amostras no gelo, que é uma coisa que as pessoas, se calhar no Brasil e em Portugal, em países, enfim, que não têm nada a ver diretamente com as altitudes polares, se calhar nunca pensaram muito nisso, mas o que é facto é que o gelo marinho tem vida, tem organismos vivos, é como se fosse um ecossistema em si, digamos, não é? E nós, muitas vezes, o que fazemos é saltamos para o gelo a partir do navio, descemos para o gelo, não é? E depois caminhamos sobre o gelo ou usamos scooters para nos deslocarmos, trenós, etc., e recolhemos amostras do próprio gelo, que depois derretemos o gelo a bordo e o processamento das amostras é feito logo a bordo do navio. E, portanto, nós estudamos a física, a química e a biologia do gelo, tal como estudamos a química, a física e a biologia do oceano. As duas coisas estão extremamente ligadas. Ora bem, trabalhar no gelo é perigoso. Uma pessoa pode cair à água, o gelo pode-se partir, enfim, há muitos perigos potenciais, não é? E quando é no inverno é muito, muito difícil. Eu já fiz alguns trabalhos pesados na minha vida, sobretudo trabalho de campo, mesmo enquanto vivia em Portugal. Às vezes tinha que fazer trabalho de mergulho, enfim, as mais variadas tarefas que um biólogo marinho pode fazer. E algumas delas são bastante pesadas fisicamente, mas nunca fiz nada tão pesado como trabalhar no gelo. Não é, às vezes, tanto pelo esforço físico direto que se faz, mas é pelas condições, não? O frio é tramado. E nós não temos forma de manter as mãos quentes. Quer dizer, é muito difícil manter as mãos quentes quando se trabalha muitas horas seguidas no gelo. E, portanto, o stress físico é terrível. É absolutamente esgotante trabalhar no gelo. Nós temos que furar o gelo, cortar o gelo, acartar com o gelo, enfim, colocar instrumentos que são fixos ao gelo. Qualquer coisa que nós façamos e em que tenhamos o azar de ter que pôr as mãos na água durante, nem que seja só uns segundos, é claro que nós usamos luvas. Mas assim que tiramos as luvas da água, se for no inverno, ficamos com uma crosta de gelo por cima das luvas. E as mãos ficam completamente enresaladas. É preciso logo tirar aquelas luvas, calçar outras luvas. Quer dizer, o trabalho no gelo é das coisas mais pesadas que se pode imaginar. É mesmo. O trabalho a bordo do navio. Um navio moderno, nós temos, o Instituto dispõe de um navio oceanográfico que foi construído há pouco tempo, já depois de eu vir para cá, e que é um dos navios oceanográficos mais modernos da atualidade, e portanto nós a bordo do navio temos um conforto todo e mais algum que possamos querer. Mas quando temos que sair para o exterior, temos que enfrentar condições muitas vezes difíceis. Às vezes não nos deixam sair, às vezes nós temos o trabalho planeado e as pessoas responsáveis pelas coisas, então vocês hoje não podem sair. Porque, por exemplo, se imagine se a temperatura estiver na ordem dos 30 a 35 graus negativos e estiver vento, o perigo de nós apanharmos queimaduras pelo frio, por muito bem agasalhados que vamos, é tremendo, não é? E é preciso perceber que no mar o vento é muito forte, porque não há tantos obstáculos, não é? Portanto, o vento é muito forte. Portanto, o perigo torna-se muito grande e não nos deixa sair. Portanto, há limites para a temperatura e condições de vento em que nós podemos trabalhar no exterior. E depois, claro, há o trabalho de mergulho, que eu agora já não faço, por causa da minha surdez, deixei de poder fazer trabalho de mergulho profissional, mas esse é ainda mais difícil, porque uma pessoa tem que mergulhar em água que está a cerca de 2 graus negativos. A água do mar só congela perto dos 2 graus negativos, por causa do sal, e 2 graus negativos dentro da água é muito, muito frio. Especialmente quando, antes de entrar para a água, nós estamos expostos a 15 ou 20 negativos cá fora e depois de sair da água cheios de frio, voltamos a ser expostos a 15 ou 20 graus negativos cá fora. Portanto, isso é
é um trabalho muito duro também já fiz muito disso. E, portanto, felizmente tive a sorte, apesar das dificuldades, tive a sorte de, em relativamente pouco tempo, ganhar muita experiência nos mais diversos tipos de trabalho que uma pessoa da minha área, enfim, tem que fazer nas regiões polares, ou pode fazer nas regiões polares. Não sei se respondi à pergunta, se calhar falei demais até. Respondeu sim, Pedro. E a minha última pergunta que eu gostaria de fazer hoje, na nossa conversa de hoje, é falar sobre o IC3, né? O Centro para o Gelo, Criosfera, Carbono e Clima. Porque eu fiquei conhecendo um pouco do seu trabalho por sugestão do tio, que é da parte de comunicação. Então, eu falei do podcast, e aí, quando eu vi Pedro Duarte, eu falei, olha, um brasileiro na Noruega. Depois eu fui descobrir que era um português da Noruega. E o tio foi super gentil, me deu várias sugestões, e eu gostaria de te pedir para falar sobre esse hub, né, que é o IC3 Polar Research Hub Center for Ice, Cryosphere, Carbon and Climate. Desculpa, eu não consegui perceber bem a pergunta. Agora, o som não passou com muita qualidade. Pode depois eu vou repetir, por favor. Claro, claro. Você me ouve melhor agora? Sim, agora estou a ouvir melhor. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é o IC3, porque eu fiquei sabendo da sua pesquisa por sugestão do tio, da parte de comunicação do IC3. Então, para os nossos ouvintes, eu queria te pedir para falar sobre esse hub, que é o Centro para o Gelo, Criosfera, Carbono e Clima. Porque esse foi um centro chama-se um centro de excelência. É uma designação que se usa para centros de investigação que estão, digamos, a fazer algo que está mais ou menos na fronteira do conhecimento de uma determinada área, não é? E aqui na Noruega financiam esse tipo de centros, financiam um determinado número desses centros por ano. E aqui há poucos anos atrás, houve aqui umas pessoas da Universidade Ártica da Noruega, que está aqui situada em Tromsø, que decidiram avançar com uma candidatura para um centro destinado a estudar as interações entre a criosfera e o clima, com ênfase nas calotes polares. E, portanto, essa candidatura foi enviada para a instituição da Noruega que financia a investigação, e foi financiada. E, portanto, é um centro que envolve várias instituições da Noruega, portanto, não tem em si uma infraestrutura, usa infraestruturas existentes. O que faz é que criou uma rede de pessoas, digamos assim, um conjunto de pessoas que trabalham em conjunto para esse instituto e colaboram para esse centro e colaboram entre si. E o objetivo qual é? Fundamentalmente é o seguinte: eu já há bocado referi o recuo dos glaciares, das geladeiras, não é? Ou geleiras, como vocês dizem no Brasil. Portanto, o recuo desses sistemas e também das placas de gelo na Antártida, deixa a descoberto o fundo do mar, porque uma grande parte dos glaciares, e em particular as placas de gelo que existem na Antártida, estão assentes, uma parte deles está assente sobre o antigo fundo marinho. Ou seja, antes da última glaciação, essas zonas não tinham gelo, era um mar. Entretanto, houve uma glaciação, ficaram cobertas de gelo e agora o gelo está a recuar outra vez. E, portanto, esse antigo fundo marinho está a ficar cada vez mais exposto ao contacto com a água do mar, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. E nós sabemos que esse fundo marinho tem sedimentos, que têm uma grande quantidade de carbono. E, portanto, a ideia é tentar perceber qual é que é a contribuição que esse carbono vai dar, presumivelmente negativa, não é? Para toda a questão climática, porque muito desse carbono agora pode ser libertado para a água e da água para a atmosfera. E, portanto, esse é o enfoque desse centro, é tentar perceber, perante o recuo previsível de todos estes sistemas, as geladeiras, as placas de gelo, todas estas coisas, qual é que é a quantidade de carbono que poderá vir a ser libertado
para o oceano e do oceano para a atmosfera. Esse é o grande enfoque deste trabalho. E é uma coisa que tem desafios muito grandes, que vão desde a geologia até à biologia, não é? Porque cartografar as antigas áreas marinhas que estão cobertas por todas essas placas de gelo, per si já é um grande desafio, não é? Perceber o que é que lá está debaixo é muito complicado, porque muitas vezes estamos a falar de espessuras de gelo, na Antártida, por exemplo, de muitas centenas de metros. Portanto, qualquer coisa que se queira fazer é extremamente complicado, extremamente caro. E, portanto, este centro está muito focado nessa área. E pronto, basicamente, acho que isso é essencial. Temos 3 institutos envolvidos, se não estou em erro. Os principais parceiros são a Universidade Ártica da Noruega, como eu referi há pouco, um grupo de geologia da Universidade Ártica da Noruega e o Instituto Polar da Noruega. São os parceiros que recebem a maior parte do orçamento que foi concedido. É um orçamento plurianual, portanto, dão-nos dinheiro para fazermos o trabalho ao longo de um período de 10 anos. Portanto, é uma coisa pouco vulgar em ciência, porque normalmente os financiamentos são por períodos de 3, 4 anos. Neste caso, é um financiamento para um tempo maior. Pedro, você faz parte, então, do IC3? Sim, sim. Sim, nós temos ele está dividido em várias componentes. E tem uma componente que tem a ver com a modelação matemática, e eu estou nessa componente, sou co-líder dessa componente, porque, não sei, faz-me sempre, eu quando uso este termo modelação matemática, fico sempre preocupado que as pessoas ficam a pensar o que é que será isto. Muita gente sabe o que é, não é? Mas também é natural que haja pessoas que não saibam, podem pensar que é qualquer coisa de extraordinário. Não tem nada de extraordinário. É simplesmente usar algumas técnicas matemáticas e um bocadinho o conhecimento que nós temos sobre aquilo que estudamos. No meu caso, basicamente, é a física do oceano, a física do gelo e a biologia do oceano e a biologia do gelo. E nós tentamos, basicamente, prever como é que as coisas evoluem perante alterações ambientais, como seja o aquecimento ou outras quaisquer alterações ambientais. E, portanto, nós tentamos reunir de uma forma matemática, usando equações, tentamos descrever como é que os sistemas que nós estudamos funcionam, para tentar perceber o que é que lhes vai acontecer perante as mudanças. Eu costumo usar este exemplo. As pessoas todos os dias, ou quase todos os dias, veem ou ouvem a previsão meteorológica, não é? E a previsão meteorológica é feita com modelos matemáticos. Portanto, os meteorologistas usam modelos que lhes dão uma ideia de qual é que vai ser a evolução do estado do tempo nos próximos dias. E são essas previsões que eles dão às pessoas. Muitas vezes acertam, mas também algumas vezes erram. É assim, porque o nosso conhecimento é limitado, não é? E os modelos não são perfeitos. Claro que quando se trata de modelos focados em fenómenos químicos, biológicos, etc., é ainda mais difícil. Mas nós temos que tentar para ver se conseguimos, digamos, atingir outro nível de conhecimento mais conceptual sobre aquilo que se passa à nossa volta e tentar perceber melhor aquilo que poderá acontecer para podermos aconselhar, para podermos dar à sociedade algum feedback que ajude a preparar-se para o futuro, não é? Ajude a preparar-se melhor, não é? A preparar-se melhor. Interessante, Pedro, porque a gente fala modelagem matemática aqui no Brasil, né? Então, modulação, você falou, né? A gente fala, é quase mais uma daquelas palavrinhas que pegam, assim, né? O português do Brasil e de Portugal. Mas é interessante, é legal você compartilhar, porque é troca de conhecimento, né? Então, modulação matemática no português de Portugal e modelagem matemática. É verdade, eu já ouvi muitas vezes o termo, não me lembrei agora, senão eu já tinha usado, mas não me lembrei. Pedro, muito obrigada pela sua participação. Um prazer conhecê-lo, saber um pouquinho do seu trabalho e parabéns pelas pesquisas. Muito obrigado. Felicidades e parabéns pelo seu programa também. Estou com curiosidade agora de ver, de visitar a plataforma mais vezes para ver as notícias que lá vai pondo e as entrevistas. Muito obrigado por me ter convidado.